reunir como se reuniram a semana passada e adotem aqueles que estão chegando hoje. Rápido, gente, por favor. Lucas, meu auxiliar particular, tome, meu querido. Só em branco, só. Rômulo, está com você? Eu pego lá. Obrigado. Ok, todo mundo em ordem? Eu vou orar para nós começarmos, tá bem? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Criador de todas as coisas, de tudo que existe, de tudo aquilo que nós vemos e até aquilo que nós não conseguimos ver. O Senhor não é somente o Criador, mas o Senhor é também o sustentador. O Senhor é o Deus que conhece tudo, que vê tudo, que controla tudo. E te agradecemos por isso. Nós não estamos, ó Pai querido, ao léu, não estamos à mercê, ó Pai querido, do acaso, dos acontecimentos. Nós estamos debaixo de um Deus criador que faz a história, que controla tudo e todos, ó Pai querido. E o Senhor tem promessa para aqueles que são teus filhos, para aqueles que reconhecem o seu pecado, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Para nós o Senhor tem promessas, ó Pai, promessas de bênçãos, promessas de aprendizado, de transformação, e te agradecemos por isso. E temos a promessa, ó Pai, de que um dia Jesus vai tocar a trombeta, voltar para nos buscar, nos levar para viver para sempre contigo. Estamos aguardando o cumprimento dessa promessa e sabemos que o Senhor há de cumprir, e pode ser que aconteça hoje. O Senhor também prometeu voltar conosco aqui para reinar neste mundo, para mostrar para esse mundo o que é ter um governante perfeito, um governante realmente que se preocupa com os seus governados, que se preocupa de verdade com o seu povo. E sabemos que um dia o Senhor também vai cumprir essa promessa. E enquanto nós aguardamos o cumprimento dessas promessas, sendo beneficiados por outras, que o Senhor vai cuidar de nós, está cuidando de nós cada dia, em cada momento da nossa vida, nós te agradecemos por isso. E enquanto nós experimentamos também desse teu cuidado, queremos conhecer o Senhor mais e melhor. Para isso nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude, através do estudo da tua palavra. Pedimos essas coisas em nome do teu Filho e para a glória dele. Amém. Ok? Então nós estamos estudando sobre as pragas que caíram de verdade sobre o Egito. Essas pragas mostram uma guerra entre Deus Todo-Poderoso e Yahvé, o Senhor, versus os falsos deuses do Egito. Na verdade, é um ataque contra a idolatria, contra o politeísmo,
mas também é uma guerra de Deus contra Satanás. Satanás tem um certo poder, Satanás tem os seus agentes aqui neste mundo, Satanás tem os seus sacerdotes. Então é uma guerra de Deus contra Satanás, é uma guerra contra as pessoas que estão seguindo à vontade e as instruções do príncipe desse mundo que é Satanás, e também é uma guerra entre Deus e a impiedade, entre Deus e as pessoas que vivem nesse mundo como se Deus não existisse. É uma guerra contra a idolatria do coração das pessoas, é uma guerra contra a vontade da carne, é uma guerra contra o desejo de agradar e satisfazer a si mesmo, ao invés de agradar a Deus. Então é essa guerra que Deus está travando. E quando Deus nos salva, nos transforma em seus filhos, Ele demonstra a vitória que Ele tem contra todas essas coisas, e a vitória que nós podemos ter também contra todas essas coisas. Então, as pragas do Egito têm como objetivo executar juízo contra os deuses do Egito, punir aqueles que estão seguindo Satanás e adorando deuses criados por eles mesmos. Isso não acontece só no Egito, né? Nós temos várias religiões que incorporaram vários deuses, né, na sua adoração, e eu quero lembrar desse texto de Romanos, que ele é real para hoje, inclusive. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por que eu estou lendo isso? Porque você vai encontrar pessoas que, quando você fala a respeito do Deus verdadeiro, citando o Antigo Testamento, eles vão dizer que esse Deus é sanguinário, eles vão dizer que esse Deus é injusto, eles vão dizer que esse Deus é vingativo. E, na verdade, Deus é justo. E a Bíblia diz que as pessoas que não adoram esse Deus são indesculpáveis, porque Deus já está dando provas mais do que suficientes de que Ele existe e de que Ele deve ser adorado, e mais do que isso, de que as pessoas devem ser gratas pelo ar que respiram, pela comida que comem, porque tudo é feito por Deus, tudo foi produzido pela criação de Deus. Então ele continua dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E o que nós estamos estudando a respeito dos deuses egípcios corresponde claramente àquilo que nós acabamos de ler em Romanos. E corresponde claramente a várias religiões que nos cercam hoje. Então, através de cada praga, Deus atacou diretamente os falsos deuses e deusas dos egípcios, demonstrando ser o único Deus, demonstrando o seu poder, provando que Ele é Deus verdadeiro. Também nós não podemos esquecer que, através dessas pragas, Deus está mantendo a sua promessa. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão 400 anos antes desses acontecimentos das pragas. E depois de 400 anos, a gente vê essa promessa sendo cumprida, mostrando que Deus, Ele é soberano. Então, veja bem, 400 anos,
Deus fala para Abraão isso: sabe com certeza que a tua posteridade, isso é, a tua descendência, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a quem te sujeitastes, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás em paz com os teus pais, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade. 400 anos antes foi escrito, e agora nós estamos estudando o cumprimento dessa promessa por parte de Deus. Então, dessa forma, Deus se revela como o soberano, o todo-poderoso, o Deus que governa o universo, desde indivíduos até nações. E eu quero relembrar essa declaração, ou essa afirmação, ou essa explicação sobre o que é a soberania de Deus. Deus é completamente independente para fazer o que quiser e exerce controle absoluto sobre todas as ações de todas as suas criaturas. Nenhuma criatura, pessoa ou império é capaz de atrapalhar sua vontade ou agir fora dos limites dela. E aí, a principal lição para nós é que nós devemos manter a nossa fé em tudo que está escrito aqui, em cada ordem, sabendo que Deus cumpre. Aqui nós temos ordens de como os pais devem criar os filhos. Se você seguir essas ordens, Deus, por ser fiel, vai cumprir aquilo que Ele prometeu fazer. Mas se você faz diferente, você está dizendo que Deus não é tão sábio assim. Aqui tem ordens e promessas para os maridos e para as esposas. Temos promessas para os filhos. Obedeça as instruções de Deus e você vai ter uma vida com qualidade e uma vida boa. Nós temos promessas para nós sobre obedecer ou desobedecer às Escrituras. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Se a gente acredita, lá está falando do quê? Quando ele diz isso, ele está falando de vida profissional, ele está falando de vida acadêmica, ele está falando das responsabilidades do homem suprir as necessidades da esposa, a esposa ser uma boa auxiliadora, dos filhos ser bem-aventurados. Tem tudo a ver com Mateus 6,33. A gente se preocupa com comida, com roupa e suprir. Deus está dizendo, busca o reino de Deus, busca os interesses de Deus. No nosso dia a dia, a gente está demonstrando se a gente acredita nessas promessas ou se nós criamos falsos deuses, confiando em pessoas, confiando em circunstâncias e assim por diante. Então, é muito importante a gente entender a aplicação de tudo aquilo que nós estamos estudando, tá bom? Então, nós devemos e temos que manter a nossa fé nas promessas, nas profecias que Deus fez para a igreja. Tem algumas que parece que não vai acontecer, né? Já faz tanto tempo que Ele prometeu, por exemplo, a volta de Jesus, ou nos levar com Ele para os ares. Fé. Isso é muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a 2ª e a 3ª praga, tá bom? E vocês fizeram um exercício, então eu gostaria de ouvir de vocês. A 2ª praga atacou que reis ou que deuses do Egito? Esse grupo aqui, estou apontando, fica mais fácil do que saber o número. Tá bom? A 2ª praga, que é a praga das rãs, atacou que rei, que deuses, ou que Deus do Egito. Oi? É difícil de falar. Quem falou requete? Ok. Mais algum? Tá bom, só esse. Alguém identificou algum outro? Ótimo, beleza. 3ª praga, a praga dos piolhos. Praga dos piolhos. Esse grupo aqui de jovens aqui, tem jovens aqui se reuniram
Vocês identificaram que Deus foi atacado, que Deus foi derrotado, que Deus foi humilhado, os deuses? A gente colocou Geb. Geb, ok? Mais algum? Está todo mundo concordando? São esses? 7. Justifique. Ok, bem interessante. Deserto. Ok, tá bom. Mais alguém? Ok, ótimo. A praga das rãs, Êxodo 8, de 1 a 15, foi a derrota para a esposa chamada Knum, Ket, de verdade. Ela simboliza para eles a ressurreição. Essa deusa, ela era invocada para ajudar as mulheres no parto, e ela tinha aparência de sapo, ok? A gente leu Romanos, lembra Romanos? Fazer da criatura, animais, os seus deuses, não é? Essa foi a segunda praga. O que aconteceu? O Deus verdadeiro, Yahvé, encheu a área ao redor do Nilo, né, onde quase todos os egípcios viviam, com rãs. E essas rãs invadiram terra e todas as casas. Ok? Interessante isso. Mas veja bem, eles confiavam, algo de interessante na religião egípcia, cuidado com o que eu estou dizendo, é a fidelidade deles em confiar nesses deuses para a sua proteção, para conseguir um bom parto, né, para terem aquilo que eles precisam. Normalmente eles recorriam primeiramente aos seus deuses. E às vezes eu fico assim, pensando, né? Se nós cristãos estamos recorrendo de verdade, primeiramente ao nosso Deus, em relação às coisas do nosso dia a dia. Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, entretanto, coloquem diante de mim todas as suas necessidades, tudo. Mas muita gente faz, em relação aos seus falsos deuses, aquilo que nós cristãos deveríamos fazer em relação ao nosso Deus, depositar realmente a nossa confiança na soberania dele. A terceira praga, pó da terra é transformado em piolhos. Então essa praga, né, que Deus fez isso, afligiu todos os homens, afligiu os animais. Deus ataca e humilha a crença no Deus do solo. Eles tinham um Deus, Geb, né, que era o Deus do solo, representado por um ganso na cabeça, ok? E a grafia egípcia é isso, né? O ganso é o Geb, tá bom? Além de ser o Deus da terra, ele era relacionado à fertilidade e à agricultura. Suprir as necessidades básicas deles, não é? Acreditava-se também que ele era o Deus que supria os homens com os minerais, pedras preciosas, e ele era considerado também o Deus das minas, o Deus que produz dinheiro para as pessoas. E essa praga, ela foi uma humilhação à crença desse Deus. Por quê? Porque os egípcios acreditavam, né, que ele produzia essa questão da fertilidade e da agricultura, e eles tinham muito nojo de piolho, muito nojo de sujeira. Inclusive, os sacerdotes, eles tinham o costume de depilar o corpo todo, cabeça e tudo, não é? Por causa do nojo que eles tinham da sujeira. E o piolho era algo que provocava muito nojo neles. E Deus usa realmente o piolho
para pegar um dos deuses principais deles e transformar esse Deus, veja, em algo que era nojento para os egípcios. Então a gente percebe a importância de nós entendermos todo o significado dessas pragas. É Deus realmente humilhando a crença dessas pessoas, mostrando que existe um só Deus. Mas vocês têm uma tarefinha agora, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei a tarefa aí. Ótimo! Eu quero que vocês leiam Êxodo, capítulo 8, versículos de 1 a 19. E eu quero que vocês anotem aí os versículos que podem provar que o Deus verdadeiro, o Deus dos egípcios, isso é Yahvé, ele é onipotente e, consequentemente, o soberano. Então, anotem aí na sua Bíblia o texto, ou os versículos bíblicos que provam isso. E o que nós vamos fazer depois de 10 minutos? Nós vamos parar e nós vamos adorar a Deus através do salmodiar. E vocês vão salmodiar um versículo. Cada grupo vai escolher um versículo para declarar a soberania de Deus, o poder de Deus, tá bem? Então, 10 minutos, vocês vão ler, vão escolher os versículos que tratam sobre isso, e cada grupo vai escolher um versículo, ok? Não se importem se houver repetição do versículo.
Os grupos que forem terminando, levanta a mãozinha, assim eu já fico sabendo, tá bom? Fizeram a escolha? Ótimo. Vou dar mais um minutinho para fazer a escolha, hein, gente? Beleza? Ok? Podemos ou ainda não? Escolheu lá? Escolheram? Ok, então, irmãos, prestem atenção, não vai ter microfone aí, então tem que ser alguém que leia alto, da onde você estiver, você vai ler, tá bom? O texto que o grupo escolheu, reconhecendo a onipotência do nosso Deus e, consequentemente, se alguém é todo-poderoso, ele é soberano, porque não tem ninguém que possa tirá-lo do trono ou fazer com que a sua vontade não seja cumprida, tá bom? Então, eu não vou apontar os grupos, levanta uma pessoa do grupo, lê, o outro grupo já fica atento, né? E é um tempo que a gente vai adorar ao nosso Deus com a palavra de Deus mesmo. Podem começar, um de cada vez, sem microfone. Amém. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: estamos de Deus, porém o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Pode ler o mesmo. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Vou emendar com ele, deu 19 também. Vai. Esse é o dedo de Deus. Exclamaram os magos ao Faraó. Mas o coração do Faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Ok. Mais alto quem for ler. Vamos, ótimo. Amém. Ainda faltam 2 grupos ler. Ou eu estou enganado? Como o Senhor havia dito. Como é bom ouvir isso, né? Como o Senhor havia dito. Aí no fundo falta ainda. Aí, Nandinha. Amém. Gente, esse é o nosso Deus. Essas coisas foram escritas para que a gente conheça o nosso Deus.
a Bíblia, ela é um todo. Tem pessoas que se dedicam tanto ao Novo Testamento e esquecem, né, o que está escrito no, entre aspas, Antigo Testamento. Não devia de existir essas divisões, não é? Então, esse é o nosso Deus. A segunda praga, as rãs, vocês leram? Os feiticeiros, eles duplicaram, eles fizeram esse mesmo milagre. E quando eles fizeram isso, é como se eles estivessem dizendo assim, ó, Yahvé, o Deus de vocês, não é tão especial. Nós conseguimos também fazer a mesma coisa que vocês fizeram. Mas é interessante, a praga só parou quando o Deus verdadeiro, o Deus israelita, agiu. Por isso que muitos aí leram o versículo 8, né? Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhe disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Entende? Eles multiplicaram, eles fizeram o mesmo milagre, mas eles não conseguiram frear a mão de Deus. A praga continuou e só terminou quando o faraó pediu para que Moisés conversasse com Deus, e assim aconteceu. Na terceira praga, que foi transformar pó em piolhos, diz a palavra de Deus que os feiticeiros do faraó não puderam, eles não conseguiram imitar. Foi aí que eles falaram, isso é o dedo de Deus. Não significa que eles estavam reconhecendo o Deus de Israel como o único Deus, e aí eles iam abandonar os deuses deles, mas ele está dizendo, aqui tem o dedo de mais um Deus. Entende? Mais um, né? Talvez um mais forte, mas não significam que eles estavam se rendendo, mas que eles reconheciam que tinha algo superior àquilo que eles conheciam. Então, o poder e o controle agora do Deus de Israel já tinha ultrapassado o poder deles, e a partir daí eles não conseguiram fazer mais absolutamente nada. Eles não conseguiram mais duplicar e nem impedir a ação de Deus. Então, Deus provou ser onipotente e soberano. Uma definição entre muitas da onipotência de Deus é que Deus tem poder absoluto e infinito. Deus, o nosso Deus, ele é ilimitado. Ele faz tudo segundo a sua vontade. Ele é a fonte do seu poder. O seu poder não está em algo externo. Deus mesmo é esse poder. E ele está acima de tudo e de todos. Por isso que ele é único. Não há outro além do Deus verdadeiro. E o Novo Testamento fala sobre isso. Mas é nesses acontecimentos do Antigo Testamento que a gente vê a prova de como Deus exerce a sua soberania e o seu poder. 2 Coríntios 6,18. O contexto lá é uma ordem que Deus está dizendo, na qual Ele está dizendo para que os seus filhos, os seus crentes, aqueles que confiam nele, né, tomem cuidado com essa questão do jugo desigual. Isso é, que nós não devemos fazer sociedade nenhuma com os descrentes. Não devemos depender em nada dos descrentes. Que a nossa sociedade tem que ser com Deus e com aqueles que acreditam nesse mesmo Deus. E ele diz, se vocês obedecerem esse mandamento, serei o vosso Deus. Ele já é, mas ele está dizendo, eu vou exercer a minha soberania. Vocês me obedecendo, eu serei o vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, e diz assim, diz o Senhor, e ele escolhe essa palavra, todo-poderoso. Dizendo, olha, vocês não precisam
de nenhum tipo de comunhão externa. Aí o julgo desigual, aí se aplica a tudo. Mas ele se apresenta ali como o Todo-Poderoso. Confia em mim. Eu vou agir com o meu poder em favor de vocês. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, qual é o contexto? O livro de Apocalipse está sendo escrito. Capítulo 1 até o capítulo 4, se eu não me engano, instruções para a igreja daquela época, várias instruções para continuar perseverando naquilo que é bom, para pararem de pecar em algumas áreas, e depois ele está dizendo o que vai acontecer no planeta Terra, né? Durante o período de grande tribulação, na qual Deus vai julgar todo o planeta Terra. Depois continua dizendo sobre a volta de Jesus, sobre o reino milenar e sobre o reino eterno. Então, várias promessas aí incluídas. E no versículo 8 é apresentado esse Deus que vai fazer todas essas coisas. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era, o que há de vir. E ele termina, o Todo-Poderoso. Aquele que não tem como impedir que tudo isso que eu escrevi aconteça. Deus é soberano, que significa que Ele é soberano. Ele é supremo em poder, supremo em posição, supremo em autoridade, supremo em virtude e supremo em ações, em obras. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo, não é algumas coisas, e tudo faz como lhe agrada. Tudo é tudo. Até cair um fio de cabelo da nossa cabeça está incluído tudo aí. Entende? Em alimentar cada animal, cada ave do céu. E se Deus alimenta assim as árvores do céu, o que é a palavra de Deus? Será que Ele não vai cuidar mais ainda ou melhor dos seus filhos? Deus controla todas as coisas, tudo depende dele. A gente acredita nisso? Que Ele controla cada ação de cada ser humano que está ao nosso redor, que Ele controla os animais, até os vírus. Nós estamos debaixo da maldição de Gênesis 3? Estamos sim, mas essa maldição não está fora do controle de Deus. Ele só vai permitir aquilo que vai fazer com que a gente lembre que existe um Deus, que a gente lembra que a gente deve recorrer a Ele, que a gente deve orar e que a gente deve aceitar, inclusive, os efeitos de Gênesis 3, porque nós somos pecadores. E nós merecemos o inferno, mas Ele já nos livrou do inferno, mas Ele não quer que a gente esqueça do efeito do pecado em nossas vidas, porque somente assim é que a gente vai glorificá-lo de verdade. E Colossenses diz, pois nele, e agora está falando em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Um dia todo o planeta Terra vai voltar a ser de Jesus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O seu respirar agora depende dele. E você só está respirando porque ele está dando poder. Não é algo natural assim do nosso corpo. Não é? A gente não está à mercê das leis da física e tudo mais. Não. Deus criou e controla todas essas coisas. Deus não depende de nada, tudo vem dele, mas ele não veio de lugar nenhum, pois ele não tem início e nem fim. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu não sei quais são as suas lutas, eu sei que a maioria delas é muito parecida com as minhas. Eu não sei quais são as suas preocupações, não sei quais são os problemas que vocês vão ter que começar a resolver segunda-feira no trabalho, mas esse é o nosso Deus. Ele controla tudo. Corre primeiro para Ele.
Busca primeiro na Bíblia como é que você tem que agir, como é que você tem que pensar, o que você deve sentir em cada situação dessa. É assim que a gente recorre a Deus. E depois nós vamos ver qual é a nossa responsabilidade em relação a isso. Mas primeiro, tem que conversar com Deus e depender dEle. Ele é soberano. Deus é o único que ainda reina. Satanás é o príncipe desse mundo, mas Satanás é controlado por Deus. Ele ainda é aquele que governa sobre o universo e ele faz isso de forma completa, perfeita e absoluta. Ele está conduzindo a história segundo aquilo que ele já tem como propósito. Isaías 40, 21 a 28, eu vou ler esse texto todo. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Tem gente que ainda está discutindo, né? Se a terra é plana, não é? E isso aqui foi escrito em Isaías 600 anos antes de Cristo. Ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como as tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e os torna em nulidade os juízes da terra. Ele está acima de qualquer governante, ele faz assim, e um governante tomba, uma nação tomba, num simples estalar. E ele faz assim, e o outro se levanta. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe sejas igual? E tem pessoas comparando Deus com ganso, com sapo, entende? Com criação. E às vezes nós não temos Deus como Ele realmente é, soberano que controla tudo. Versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não há um segundo sequer que você vai falar com Deus e Deus está cansado, cochilando, distraído. Esse é o nosso Deus. Agora, é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Não procure na sua lógica, a sua mente, perto da de Deus, é menos que ameba. A nossa mente, perto da mentalidade de Deus, não é nada. Então não fica tentando harmonizar, né? Bom, mas Deus é soberano, mas qual é? Não, a sua preocupação qual é? A sua preocupação é uma só. Agradar a Deus. É a sua preocupação. Para agradar a Deus, que é a nossa responsabilidade, você simplesmente vai fazer o que a Bíblia manda. Você não vai anular a soberania de Deus, nunca, mas você vai
saber se você está agradando a Deus ou desagradando a Deus. E isso que tem que importar. Você não tem que se preocupar com o resultado. O resultado é a soberania de Deus. A nossa preocupação tem que ser: estou agradando a Deus ou não estou agradando a Deus? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, Paulo está escrevendo, para a igreja de Filipos, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso é, usem a salvação gratuita que Deus deu para vocês com temor e tremor. Porque, aí ele vai apresentar a soberania de Deus também. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A nossa parte, qual é? Desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a nossa salvação? Viver a vida cristã em obediência a Deus. Essa é a minha responsabilidade. A de Deus ele já está fazendo. Está cumprindo tanto querer como realizar. Então, através dos magos, nós vemos lá o poder de Satanás. Eles operaram coisas milagrosas, coisas sobrenaturais. Eles estavam agindo de forma direta sob o controle de Satanás. Eles estavam tentando impedir que os planos de Deus fossem realizados. E através disso, Deus demonstra que Satanás não é nada. Ele não tem poder nenhum. Deus é onipotente e soberano. Então, nós não temos que nos preocupar com Satanás. Nós temos que nos preocupar em obedecer às Escrituras. Quando você vê alguma coisa sobrenatural acontecendo, a sua pergunta é: isso vem de Deus ou vem do diabo? É um ministro de Deus ou um ministro do diabo? Nem todo sobrenatural vem de Deus. Às vezes Deus está testando o quanto você confia nas instruções da palavra, o quanto você quer agradar a Deus. E Deus afirma na sua palavra que nós estamos vivendo numa guerra sobrenatural. Nós vivemos. Por isso que nós, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós temos que estar alertas. E nós temos que usar os recursos de Deus para lutar contra os ataques de Satanás e seus demônios. E ao usar os recursos de Deus, nós vamos vencer e nós vamos permanecer inabaláveis. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, mente sã, mente sadia. Sóbrio aqui é uma mente clara, uma mente bem esclarecida, é aquela mente que olha para a Bíblia e acredita na Bíblia e segue a Bíblia. Sede sóbrios e também vigilantes, atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas esse diabo, Satanás, ele é insignificante quando você usa os recursos e o poder da graça de Deus que está à nossa disposição. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, se Deus permitir, na próxima semana a gente vai continuar, provavelmente vamos terminar essa lição sobre as pragas, tá bom? Mas eu quero encerrar, eu quero pegar mais 5 minutos de vocês, e a gente vai encerrar lendo 2 Pedro capítulo 3. Então, o Gabriel vai vir aqui, vem aqui, Gabriel vai ler para nós, e ele vai encerrar em oração
2 Pedro, capítulo 3. Bom dia, igreja. Estou lendo aqui na NVT, tá? Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar a sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Neste dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se que a paciência de nosso Senhor permite que as nossas vidas permitem que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos encerrar com uma oração, gente? Senhor, eu quero agradecer, porque o Senhor é bom e o Senhor é todo-poderoso. E o Senhor usa o seu poder em nosso favor, Senhor, mas não porque a gente merece, sim porque, apesar do que a gente é, Senhor, o Senhor entregou seu Filho e Ele se sacrificou para que a gente pudesse ter um relacionamento com o Senhor. Quero agradecer, Senhor, pelas suas promessas e eu quero pedir que a gente esteja sempre guardando elas e se firmando, lembrando em todos os dias das nossas vidas que o único que controla tudo é o Senhor e que a gente tenha essa confiança, Senhor, para sempre estar agindo e pensando em como a gente pode agradar e honrar o Senhor. Quero pedir também, Senhor, que a gente esteja aguardando ansiosamente a sua volta. E em nome de Jesus, amém.